Olá pessoal, volto hoje com mais um vídeo aqui pra vocês. Aqui quem vos fala é o Paulo Júnior. E no vídeo de hoje vamos aprender 5 dicas incríveis que com certeza vai te ajudar muito a evoluir no realismo, principalmente se você está começando agora, ou seja, se você é mais iniciante, né? Não que não vá servir também porque já tem um certo conhecimento, tá? Porque conhecimento nunca é demais, né pessoal? Então, né, eu separei aqui alguns pontos, né, que eu gostaria muito de saber lá no início, né, quando eu estava começando meus estudos no realismo, né, que poderia ter me poupado um bom tempo de aprendizado, né? Ah, e lembrando pessoal, tem dica bônus no final do vídeo, tá? Então fica até o final para não estar perdendo nada, tá bom? E desde já, né, eu peço que se esse vídeo ajudar você de alguma forma, né, considere deixar um like aí para fortalecer meu trabalho. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, que tem muito conteúdo legal. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Tem uma playlist inteira, né, que vai estar aparecendo aqui agora, só de tutoriais. E é isso, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, né, pessoal, para começar aqui, tá, o primeiro ponto que eu vou estar abordando com vocês é sobre proporções do rosto. Cara, isso é muito importante, pessoal. Isso basicamente é o que compõe o realismo, né? Só você entender bem as proporções do rosto. Vou estar explicando para você aqui agora um pouquinho sobre isso, né? Vou estar dando primeiro um exemplo. Olha esse desenho aí, tá? Como você pode ver, é um desenho, uma figura de uma pessoa. Fui eu mesmo que fiz, tá? Aqui só para exemplificar para vocês. Basicamente, ali eu estou exemplificando ali uma pessoa que ela está iniciando e ela tentou desenhar um rosto. E quais são as maiores falhas nesse desenho? Como você pode ver, um olho está maior que o outro, a boca está torta, o nariz está desproporcional, as orelhas estão na posição errada, tá? Esses são erros muito comuns em quem está iniciando. E como que você resolve esses erros, né? Beleza, vamos lá. Isso se resolve você entendendo as proporções do rosto, como eu falei agora. Quais são as proporções do rosto? Eu vou estar colocando aqui esse sketch para vocês, tá? Esse é uma das técnicas de esboço, né? Que é o método de Lowndes, desculpa se eu falei errado, tá? Mas tá o nome certinho para vocês aí. É uma técnica que eu gosto muito, tá? Eu peguei essa técnica, misturei com outras e acabei fazendo um meio que eu gosto de tirar nos esboços, mas é uma base muito boa para quem está iniciando. Aí você vai ver claramente as divisões, né, do olho, como você pode estar vendo, as divisões do olho, a divisão ali entre a proporção ali entre o olho e outro olho. De um olho para um olho, você pode ver que é basicamente de um olho, né? A distância entre o nariz, a distância entre a boca. Dá para você estudar tudo isso olhando essas imagens. Muitas pessoas pegam essas imagens e não sabem como estudar, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Você entendendo isso, né, beleza? Agora já comecei a entender as proporções do rosto, sei ali a distância de um olho, sei ali que a proporção certa do olho dentro do rosto, para não ficar muito grande, nem muito pequeno, né? Nem mais para frente, nem mais para trás, basicamente. Agora, né, indo em continuidade com isso, vamos então para o ponto 2, né? Desenhe partes separadas. Sim, se você pensa que você vai pegar esse esboço e você vai jogar tudo de uma vez, você está muito enganado, tá? A melhor forma de você começar a estudar realismo, para você realmente aprender, é pegar parte por parte. Por quê? Você tem ali basicamente um desenho completo, né, de um rosto. Você vai pegar cada parte desse desenho, por exemplo, a parte que eu tenho mais dificuldade, eu vou começar então ali pela parte do olho e vou pegar apenas um problema, vou começar a estudar apenas o olho, vou desenhar vários olhos, né, em várias posições diferentes e vou diminuir o problema. Se você pegar o olho, pegar a boca, pegar nariz, pegar a orelha, pegar a estrutura facial, pegar o cabelo, pegar tudo de uma vez, você, mano, muito provavelmente você vai se perder e vai ficar estagnado, né? Não vai conseguir evoluir, tá? Porque é muito conteúdo de uma vez só para aprender. Então o que você tem que fazer é divida em partes. Desenha primeiro o olho, depois desenha a boca, depois desenha o nariz, depois desenha a orelha. Depois que você estiver sabendo desenhar todas essas partes separadas de uma forma minimamente decente, aí você pode começar a pensar em encaixar tudo no rosto. Você pega o esboço que eu mostrei mais cedo, né? Isso aí, e vai começando a jogar as partes do rosto aí dentro, tá? É muito importante isso, beleza? Foquem em desenhar as partes separadas primeiro. E já dando continuidade aqui, né? Vamos agora então aprender o ponto 3, né? Que é aprenda um bom degradê. Mano, isso é muito importante se você quiser fazer um bom realismo, tá? Você tem que dominar ali o degradê. Aí você se pergunta, ah, mas o que é o degradê? Degradê é basicamente isso que você tá vendo, tá? É uma transição de um tom para outro tom, tá bom? Uma transição suave do tom mais escuro para o tom mais claro. Seja esse desenho teu colorido, seja preto e branco, seja, enfim, seja o desenho que for, tá? Um bom realismo, né? Bem firme mesmo, como você pode ver, esse aqui é um desenho meu de lá de 2019, um desenho que eu amo muito até hoje. Olhe bem todas as partes do degradê que nós temos nesse desenho, tá? Como você pode ver, são partes bem suaves, tá? São ali transições ali de tons bem suaves uma da outra. Tudo isso é resultado de um bom degradê. Ah, e como eu consigo um bom degradê? Isso, pessoal, tá diretamente voltado ali à leveza da mão, né? A bastante treino, prática. Não tem muito segredo. Você tem que realmente praticar, tá? Eu diria que o ponto principal para dominar o bom degradê é você ter uma boa leveza na mão. Um tá diretamente ligado com o outro. Se você tiver uma boa leveza na mão, ou seja, o que eu digo leveza na mão é você conseguir fazer um traço firme, um traço leve, um traço médio, tudo isso com uma certa naturalidade e uma certa precisão.
precisão, tá? Isso não é fácil, eu tenho que admitir, você vai demorar um certo tempo para você dominar uma leveza da mão num nível mais superior, porém, se você quer sim fazer um bom realismo, você tem que focar nesse aprendizado. E se você começar, e se você não der um ponto de início, né, você nunca vai chegar onde você quer, beleza? Então tenha em mente que você tem que praticar bastante o degradê, beleza? Ou seja, pratique leveza na mão para consequentemente você conseguir ter um bom degradê nos seus desenhos, tá? E é isso, né, pessoal? Já puxando aqui do degradê, né? Vamos então para o ponto 4, beleza? Que é aprenda os conceitos de luz e sombra. Pessoal, acho que eu nem preciso dizer, né? Mas esse é um dos fundamentos mais importantes do realismo, se não o mais importante, né? Ele fica ali em conjunto ali com as proporções do rosto, tá? Mas os conceitos de luz e sombra é basicamente o que consiste todo o realismo, né? Isso é um estudo muito avançado, você vai ter que praticar bastante até entender o mais amplo, que é um conteúdo muito amplo, o conceito de luz e sombra. Tem luz difusa, tem luz direta, tem uma bagaceira de estudos, tá? Mas vamos pelo básico, né? Vamos pelo simples, né? Que quem tá iniciando não quer saber de tudo isso, só quer saber o básico, tá? Então, para você que tá iniciando, vamos embora lá. Os conceitos de luz e sombra basicamente funcionam da seguinte forma: você tem ali a luz, né? Por exemplo, eu tenho a luz aqui que tá vindo desse ponto de cá, ela tá batendo aqui num objeto, no caso a minha mão, está criando uma sombra. Esse basicamente é a forma simples de explicar o conceito de luz e sombra. Como isso se aplica no desenho? Você tem um rosto, né? Você tem, sei lá, o que você for desenhar e que querer aplicar um efeito realista. Você vai ver a luz vindo de um lado, né? Ela vai aplicar aqui naquele objeto. Aquele objeto, ela vai interagir com aquele objeto de diferentes formas, dependendo da textura do objeto, dependendo ali da forma do objeto. Tudo isso a luz vai interagir de diferentes formas, vai criar algumas deformações ali na sombra também que vai ter nesse objeto. E nisso você vai gerando já a sombra, né? Você vai tendo ali sombras mais difusas, sombras mais focadas, né? Sombras mais fortes. Como aqui no caso é uma luz muito forte que está vindo de cá, você pode estar vendo que está uma sombra bem escura. Se fosse uma luz mais distante, ou uma luz mais fraca, ou tivesse mais luz ao redor, essa sombra possivelmente ela seria bem mais clarinha, teria uma sombra bem mais suave. E isso, pessoal, é algo diretamente ligado ao contraste que você vai aplicar no seu desenho. Se você pega um rosto, olha lá, como esse daí, e olha quanta sombra marcada tem nesse rosto que eu fiz. São todas sombras fortes, sombras pesadas ali, porque ele tem ali tem uma luz bem forte batendo nesse rosto. Então é um rosto onde eu tenho uma sombra mais marcada, onde eu tenho uma luz mais forte. Se fosse um rosto com uma luz mais suave, se fosse um céu bem claro, a luz já estaria mais fraca. Tudo isso você tem que entender na hora que você for pegar uma referência. Beleza, essa referência ela tem uma sombra mais forte ou tem uma sombra mais fraca. Isso pra mim que já entendo, parece até meio irônico, né? Porque pra mim é muito claro, mas acredite, pra quem tá começando, é complicado entender isso no início. Eu falo porque eu também já fui assim. Então você tem que aprender ali a entender a intensidade da luz para você também entender a intensidade da sombra que você vai aplicar no seu desenho. Se você tem uma luz mais forte, automaticamente a sua sombra vai ser mais forte. Olha aqui, ó, como que a luz está bem forte do lado de cá. Aqui tem um preto absoluto desse lado de cá. No mesma coisa vai ser no seu desenho. Entenda a intensidade da luz, entenda a direção da luz, entenda se tem luz vindo de mais de uma direção. Tudo isso vai interferir na intensidade de sombras que você vai aplicar no seu desenho, beleza? Então, pessoal, eu tentei resumir de uma forma mais fácil para vocês, tá? É um conteúdo bem abrangente, luz e sombra. Basicamente todo o conceito do realismo, é o fundamento mais importante, é um dos mais importantes, como eu já disse, seria esse. Recomendo que vocês estudem bastante. Isso que eu já dei aqui para vocês já é uma noção básica de conceito de luz e sombra, tá? Mas vai muito além, então eu recomendo que estude mais, beleza? Mas com isso aqui também já dá para você ter uma noção, tá? Focando no estudo de luz e sombra, você já vai ter ali um conceito muito bom, né? Que é basicamente diretamente ligado ao contraste. Se o seu desenho tá ficando muito claro, ou o seu desenho tá ficando muito opaco, parecendo um fantasma, muito provavelmente você tá precisando entender um pouquinho mais do conceito de luz e sombra. E agora, né, pessoal, vamos lá para o ponto 5, tá bom? E não menos importante, né, que é também não utilizar linhas de contorno. Cara, isso é muito importante, pessoal. Realismo não tem contorno, tá? Como você pode ver, olha aqui, tá? Olha todos os realismos que eu tô colocando para vocês aí agora, tá? Todos os realismos que eu fiz, tá bom? Como você pode ver, nenhum tem contorno. O que eu quero dizer com contorno? Contorno é isso aqui, tá? Que tá aparecendo aqui agora, que foi também um exemplo que eu fiz para vocês terem uma noção, tá? Eu tenho ali um desenho, né? Eu apliquei, digamos que eu já entendi todo o conceito de luz e sombra, eu já entendi todo o conceito ali de degradê, já entendi um conceito ali de contraste, já tá tudo legalzinho, porém tem aquelas linhas marcadas ali, dividindo ali o nariz, dividindo ali as partes do rosto, dividindo ali a parte do queixo, e isso não existe na realidade. Olha pra minha mão, pessoal, tá? Vamos novamente voltar pro exemplo da mão. Minha mão aqui tem alguma linha? Não tem, é só sombra, tá? Como você pode ver, como você consegue identificar a minha mão aqui?
por causa da luz que está batendo aqui, você consegue ver a forma da minha mão. E o que traz o realismo? Justamente a sombra, né? Que mostra que minha mão é um objeto tridimensional, né? Você tem que a luz batendo aqui e tem a sombra aqui, ou seja, isso aqui é um objeto tridimensional. E isso, não existe contorno nisso, como você pode ver, ó, não tem contorno, tá? Se eu mexo minha mão de diferentes formas, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui já seria a sombra gerando aqui na parte de cá, né? Porém, como você pode ver, não tem nenhum contorno dividindo a sombra da luz, é apenas a sombra, ou seja, a parte mais escura, e a parte mais clara. E é exatamente isso que você tem que aplicar no seu desenho. Isso não é algo muito simples, né? Eu tenho que admitir também, mas é algo que você tem que se atentar. Não use linhas, tá? Tente sempre dividir com sombras suaves, né? Como você pode ver, não é nada muito marcado. Olha, tá vendo esse leve degradê que tá criando essa parte daqui assim, ó? Esse leve degradê é exatamente isso que você tem que tentar trabalhar nesses desenhos, beleza? Tente trabalhar de forma suave, sempre tentando fazer ali um degradê, né, da luz para sombra, né, fazendo aquela transição suave ali de um ponto para outro, e com isso você vai ver que você vai conseguir efeitos muito melhores no seu desenho, tá? Então, resumindo, não use contorno, beleza? E é isso, né, pessoal? E agora, não menos importante, né? Vamos lá para o ponto bônus que eu prometi para vocês, só para quem ficou aqui até o finalzinho do vídeo, tá? Que na verdade é um ponto muito importante também, né? Mas eu vou estar conversando aqui que é algo mais assim, mas vou trocar ideia com vocês mesmo, que é a respeito das etapas do processo, né, pessoal? Confie no processo. Sim, como que eu vou entender isso, tá? Beleza, você tá fazendo um desenho, você tá jogando ali a sombra ali, você tá ali conversando ali, trabalhar ali as partes do rosto ali, e na maioria das vezes, no meio ali ou numa certa etapa do processo, você vai olhar tudo aqui e falar, cara, isso não tá parecendo realismo de forma alguma, isso tá estranho. Mas se você tá seguindo ali corretamente todos os pontos, tá seguindo corretamente ali todas as etapas do desenho, com certeza no final você vai conseguir algo pelo menos semelhante ao realismo, né? Que o realismo, como eu disse, nada mais é do que uma ilusão, tá? Realismo, a técnica do realismo é uma ilusão de luz e sombra. São apenas sombras aplicadas sobre uma folha, ou enfim, sobre o que você estiver tentando desenhar aí, em qualquer superfície, mas é um efeito de luz e sombra aplicado sobre um objeto que torna aquele objeto semelhante ao real. Como você pode ver aqui, ó, alguns exemplos de objetos metálicos, é muito legal para explicar isso. Para quem já tentou desenhar um objeto metálico sabe, no começo do projeto, ou até mais ou menos na metade ali do desenho, você não consegue ver de forma alguma o efeito metálico. Você está apenas aplicando ali as sombras, respeitando ali cada parte que você está olhando nessa referência, aplicando as sombras ali de algumas formas, tá? E nisso você vai criando, você ali da metade pro final você vai começando a ver a magia acontecer, né? Que seu cérebro vai começando a captar aquilo como um efeito, como algo realmente real, como um efeito de um metal, né? Que é, o metal realmente é algo muito legal para explicar isso, né? Mas é basicamente isso, né? O efeito realismo. Então, sim, confie no processo, respeite essa etapa do processo. Se você está seguindo o processo corretamente ali de todas as bases ali do realismo, você com certeza no final vai conseguir alcançar o efeito realista nos seus desenhos, beleza? Ou pelo menos semelhante ao realismo. Tudo vai depender ali do teu nível de esforço, do teu nível de técnica, tá? Mas lembre-se, respeite o processo, tá bom? Então, pessoal, é só isso pro vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. E separei aqui cada ponto, né, no intuito de conseguir ajudar o máximo possível, tá bom? Mas lembre-se, né, pessoal, de nada importa saber de tudo isso que eu falei aqui no vídeo se não houver uma boa rotina de treino, tá? Então foca no teu aprendizado aí, que com certeza, né, você vai conseguir no tempo certo, tá? Tudo vai depender do teu esforço, tá bom? E nisso, né, espero que você tenha curtido esse vídeo, tá bom? Quem curtiu, deixa um like, se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Até a próxima e falou!